Bom dia, rebaixado número um. Bom dia, rebaixado número 2. Bom dia, rebaixado. Rebaixamento geral, né? A gente está se sentindo como o PMDB. No Brasil, a gente não é só rebaixado, a gente também tem a rebaixaria, né? Não é só rebaixado na nota, tem a rebaixaria que continua à solta, né? Um espetáculo mais melancólico do que o outro, né? Ontem a seleção para líder do PMDB, que a gente É. Bom, dizer, sem contar toda a palhaçada desse Conselho Nacional do Ministério Público que suspendeu o depoimento do Lula e da Marisa, né? Uma coisa vergonhosa. Na calada da noite, como se diz no jargão, no dia anterior, na noite anterior, o ó, sujeito recebe o requerimento de um deputado petista que não tem nada a ver com a causa e E pior, né? concede uma liminar. E pior, né, Diogo? Um deputado petista que não tem nada a ver com a causa e que ele usou o mesmo, quer dizer, ele violou o argumento do juiz natural quando ele desistiu da ação contra o impeachment no STF, quando foi parar, né, depois que foi distribuído e caiu na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes deu aquele voto, né, esculachando ele e os companheiros dele ali, o Vadir Damuzi e companhia. E aí ontem, quer dizer ele usa o argumento do promotor natural para poder, né, ter esse, quer dizer, é mais uma prova desse apoio. Quantos mil reais ele recebeu por engano de uma empreiteira mesmo? Segundo a Lava Jato, 190 mil reais, né? O Paulo Teixeira recebeu por engano. Dentro, né? Por dentro. Agora, O Paulo Teixeira, ele tá com sorte porque assim, ele tem se exposto, né? Agora que ele começou realmente a assumir essa luta, vamos dizer assim, jurídica, né, do PT para proteger o Lula, ele vai começar, vão começar a surgir as coisinhas dele, né? Inclusive a atuação muito forte do irmão dele como tesoureiro, como arrecadador das campanhas do PT lá em São Bernardo, ali no ABC, né? Então, um personagem bastante obscuro. Enfim, ele vai... O Paulo Teixeira foi muito atuante também na época do Mensalão. Ele faz o serviço ali, ele é o cara da barra pesada. Ele é o sujeito que o Lula queria no Ministério da Justiça, né? No lugar do juiz. E juridicamente, parece que quem realmente tem o cacife ali e que faz as coisas, que escreve as coisas, é um outro irmão dele que é realmente um advogado da pesada e que entende do negócio. E ele fica botando a cara dele como deputado. O aspecto enfim, que me deixou chocado é usar este conselho como se fosse uma instância jurídica, né? Exatamente. Foi aquilo pelo que diz hoje o valor, esse processo vai ser cassado do promotor. Quer dizer, eles vão tirar do promotor Cássio Conserino o processo. Olha, Diogo, é absolutamente inconstitucional. Isso é importante a gente dizer, porque ele não pode usar o conselho como instância jurídica. Porque, como nós escrevemos aí, o Claudio, imagina uma decisão do Supremo, né, cassada pelo Conselho pelo CNJ, por exemplo. Conselho Nacional de Justiça. É impossível. Isso é um conselho para regular, para fiscalizar a atuação dos magistrados, não tem nada a ver com as decisões propriamente ditas. Enfim, não é dessa maneira. Não é um conselho para avaliar atividade fim. Sim, exato. Assim como o CNJ avalia ali a questão administrativa, a questão financeira da Justiça, o CNMP faz isso em relação ao Ministério Público. É mais interessante ainda, a gente acabou de colocar um post aí no site o seguinte: já houve decisões do próprio CNMP dizendo, já teve acórdão aprovado em plenário dizendo o seguinte: o CNMP não tem competência, assim, não tem atribuição para se miscuir, né, ingerência. Ele não pode se miscuir nessas questões de
de competência, né, de atribuição do promotor. Então, assim, a gente expõe ali, tem uma ementa que foi feita de um caso que foi decidido o seguinte, que era a questão do promotor natural de processos trabalhistas de âmbito nacional, por exemplo. E eles falaram, olha, o CNMP não pode interferir nessas questões de atribuição. Isso é uma questão da unidade, quer dizer, da Procuradoria-Geral. Aí é mais grave ainda. Cláudio, não pode, mas eles interferem, né? Mas aí é o seguinte... Essa decisão de suspender o depoimento do Lula e da Marisa já extrapolou, eles já passaram por cima, já atropelaram não só o procedimento legal, mas a sensatez, a sem vergonha. Você tem razão, mas o Ministério Público gigantesco. Não vai ficar calado. Tem uma questão importante. E a repercussão disso é muito grave. Tem uma questão importante nisso aí, que é o seguinte, justamente nessa decisão que a gente publicou agora, diz o seguinte, que a competência disso é da Procuradoria-Geral do seu Estado, né, ali enfim, da unidade federativa. Então, assim, não é um problema contra o Cássio Conserino, contra a decisão do Cássio. O que o CNMP fez foi uma ingerência na atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo. Ela não pode ficar calada. Ontem emitiram uma nota, mas não basta. Tem que vir um procurador aqui em Brasília, sentar com o Janot e com os conselheiros e falar, olha, pera lá, vocês não podem vir aqui no meu terreno. Claro. Tanto que a gente tem um Ministério Público Estadual e tem um Ministério Público Federal, que são duas instâncias separadas, né? Porque o precedente que se abre com isso é extremamente grave. Quer dizer, qualquer promotor ou procurador agora está submetido, então, a uma instância que vai decidir sobre a sua atividade fim. E nesse caso são esses 14 procuradores cuja nomeação vem lá de cima, quer dizer... Conselheiros, né? Os conselheiros, esses 14 conselheiros, é realmente um caso vergonhoso, politicamente, que é o que nos interessa mais diretamente, é um desastre para o Lula, né? É uma manifestação tão gritante de rabo preso, de incapacidade, inclusive, de forjar uma explicação plausível para a propriedade desse triplex e desse sítio. A coisa fica tão evidente, qualquer idiota consegue perceber que o sujeito está tateando para encontrar uma saída. Claro, não. E assim, a gente pode até tentar segurar aqui em São Paulo, mas não vai segurar na Lava Jato. Não vai segurar na Lava Jato e todo dia surge uma nova, né? O Maradona que nos foi apresentado ao Brasil pelo Dr. Cláudio Dantas, o bom Maradona entregou o telefone de celular do Cristiano Zanin. Vocês viram essa história? A Globo estava lá. Essa história é maravilhosa. Eu gostei da resposta do Cristiano. Ainda não consegui inventar uma mentira. Eu acho que o Maradona, olha, o Maradona ou é irmão ou é filho do Bunlai, porque ele vai falando. Aperta o Maradona. É sensacional. Quer dizer, dá o telefone do advogado, mas é o celular. Qual a explicação? Como contato do proprietário do proprietário. Exato. Ele dá o advogado do Lula, genro do compadre do Lula. Agora eles estão, sabe o que fazendo o quê, Diogo? Bitar, sua assina é uma procuração para a gente ser seu advogado. Não, mas ele já... Ele tem que ser retroativo. O Zanin se dedou, ele falou, bom, não represento mais os proprietários do sítio. É incrível, né? Olha só, a gente trouxe a história lá da cozinha, aí confirmaram tudo e tal, trouxemos a história da antena, confirmaram tudo. Ontem ficou muito claro, né? A Folha veio com a boa reportagem mostrando o Zunga aí, a participação do Zunga. Roubaram o protagonista, né? Também, quer dizer, o roubo... Bom, enfim, né? Mas os leitores sabem. E a gente também assessorado pelos leitores, né? Leitores aí, engenheiros de telecomunicações, pessoal assessorando aí o antagonista, mandando, inclusive... É muito engraçada, é muito curiosa, né? Engraçada não porque é trágico, mas é muito curiosa a imagem da antena
pela nuvem, né, de cobertura. A gente publicou ontem à noite, não sei se você viu, Diogo, mas a nuvem de cobertura, aí tinha assim, aonde é o ponto ideal para instalar a antena. Aí está aqui. Quer dizer, não, e aquele outro lá embaixo, do lado do aonde é que está a comunidade que precisava da antena? Ninguém, né? Não serve para ninguém, porque a capacidade ociosa dela é 99%. 99,99%. No celular da Dona Marisa, Pombas. O ponto ideal era na Bélgica. Ela fala muito. Instalar em Atibaia. É basicamente isso, para o leitor que não viu o post, né? Agora, o que eu acho, um comentário paralelo, é como no caso da VTPB, o que é muito bacana aqui dos leitores do Antagonista, que a gente, enfim, estimulou e ainda bem, é que essa participação na apuração, na investigação dos leitores, né? Que é isso que é o citizen journalism, né? Sem dúvida. Agora, por exemplo, inclusive, essa matéria do Estadão, desculpa, um segundo só, Cláudio, sempre sobre a antena, o Estadão publica que os investigadores da Lava Jato estão procurando descobrir quem é o proprietário do terreno em que foi erguida a torre, a antena do Zunga, a antena do Lula, a antena da Oi, e diz a reportagem que a Lava Jato mandou um e-mail informalmente para o cartório de registros de Atibaia. Eles não têm eles não têm braços, eles não podem mandar uma pessoa... Não, mas isso aí não é a informação ela não é essa não. Tá? Essa informação do Estadão. A informação do Estadão está incompleta. O Estadão diz que eles mandaram um e-mail e o cartório de registros respondeu dizendo a gente não pode dizer porque é pouco precisa a indicação da localização da antena. Desculpa, eu não li essa matéria, mas me parece meio absurda. Porque... obviamente, a Anatel tem os dados todos, né, do proprietário. Como assim a gente não pode responder para o juiz ou para o procurador? Isso não existe. Não faz sentido. E olha só, a informação do Estadão não está muito precisa. O que acontece, sim, os procuradores já, inclusive, pediram, não foi só para o cartório. Por exemplo, a Polícia Ambiental esteve ontem no sítio. Tem 2 semanas que eles solicitaram informações à Polícia Ambiental sobre as fiscalizações lá. Não sei se a Polícia Ambiental tinha feito alguma fiscalização, chegou a correr alguns boatos de que ela tentou ir lá e os seguranças do sítio não deixaram, mas essa informação não foi confirmada. Mas o fato é o seguinte, eles foram motivados e justamente pelo pedido da Lava Jato. No caso do cartório, a mesma coisa. Eles já pegaram uma ilegalidade, né? Eles já solicitaram... no local proibido. Exatamente. No caso do cartório, eles já solicitaram as matrículas dos imóveis todos ali, inclusive não só o do imóvel da antena, mas também dos imóveis adjacentes ali, para saber quem são os outros proprietários, se tem algum petista, até porque Atibaia está cheia de petista, né? A gente já mostrou até que o Okamoto e o Jair Meneghelli estão nisso. Tem um terreno adjacente do Jonas Bittar, né? Pelo que disse o Estadão de São Paulo em outra matéria, o agrimensor foi contratado às pressas para anexar um terreno que havia sido comprado pelo Jonas Suassuna, o bíblico, anexo ao terreno principal, que já não é uma fazenda. Eu vou fazer uma parte aqui, inclusive, para os leitores, voltando à questão da colaboração dos nossos leitores, que é o seguinte. Ontem a gente postou, inclusive, aquelas notícias da pavimentação, né, da estrada do Clube da Montanha, que leva ao sítio. As obras, fizeram obras em 3 pontes, fizeram obras de drenagem, reivindicações que o pessoal local ali já tinha muito tempo e que a prefeitura só resolveu fazer depois que o Lula passou a frequentar o sítio, a morar no sítio lá, enfim, a participar, a estar ali no sítio. E quem passou a informação foi um leitor nosso. Só que é o seguinte, depois ele ficou reclamando que o post, ele fez um comentário, ele botou o link no comentário. Então, eu vou sugerir ao leitor o seguinte, manda um e-mail para a gente, porque ele bota o link nos comentários, outros jornalistas também vão atrás. Então, assim, a gente tem que... manda pra gente. Você está pedindo... essa é boa, essa é sensacional. Você deu um passo adiante no jornalismo cidadão, que é o seguinte... Passa só para a gente. Passa para o antagonista, até porque é um trabalho colaborativo. Ele está trazendo informação, a gente está passando informação, ele está trazendo informação. Não se alinha conosco, não. Não, olha, vocês podem achar que isso não tem importância, mas tem.
A matéria da... Eu acho que tem muita importância. A matéria da Veja, da transportadora, depois eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que no dia 4 de fevereiro, quando a gente replicou uma matéria do Estadão, um leitor, uma leitora, enfim, foi lá e botou os links com tudo dessa transportadora 5 estrelas e ninguém viu. Então, porque como são muitos comentários, a gente também não tem como acompanhar. Não é nenhuma coisa assim do tipo não passe adiante. É ótimo que a Veja deu, mas a gente não tem como ficar observando todos os comentários que saem, todos os posts. Será que o cara da Veja... Aí a gente tem realmente como ler, né? Será que o cara da Veja que viu podia aproveitar e limpar a área de comentários que eu limpo todo dia? Em troca, né? Em troca. Nós também não temos braços. Aí é colaborativo mesmo. É colaborativo. Mais um assunto de ontem, que tem alguma importância, foi a história da derrota do Eduardo Cunha, né, do candidato do Eduardo Cunha para o candidato do Planalto. Que, atenção, senhores, não tem importância nenhuma, na verdade. É importante, mas não é importante. O que eu quero dizer é o seguinte, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O governo vai continuar perdendo votação lá. O processo de impeachment, uma vez instalado, vai adiante. Esse PTL não tem força nenhuma. É mais uma daquelas vitórias que a imprensa... É um fantoche, quer dizer, ele vai fazer o que mandarem ele fazer, obviamente. Não, sim, mas é mais uma daquelas, sabe, Diogo? É mais daquelas vitórias que a imprensa fica dizendo, o governo... Claro. Nada, não existe mais governo, esquece. Claro. A disputa, melancolicamente, era entre dois candidatos, né? Claro. Dois iguais, né? Inclusive. Um deles, o candidato de oposição que apoiou a Dilma Rousseff na reeleição dela, e o outro, o Pichani, que apoiou o Aécio, que agora é o candidato do governo. Quer dizer, são intercambiáveis, eles fazem... Veja o caso do... Veja o caso do... O relator da CPI da Petrobras, que enterrou... Veja o caso do... no caso do Celso Pancera, que era Eduardo Cunha e depois virou... Esses caras tomam qualquer parada. Assim, não é assim, não foi vitória do Planalto, não foi derrota do Cunha. Na verdade, o único derrotado nessa história toda é o país. O país foi rebaixado 8 vezes, né? Ontem foi rebaixado 8 vezes. Vai continuar sendo rebaixado. E o rebaixamento e a rebaixaria, como eu falei, vai continuar, né? Não tem muito o que fazer. Bom, vamos esperar agora. O Cássio está pisando aí em Brasília, né? O Cássio está descendo aqui em Brasília agora. Já está chegando, são meio-dia, já é meio-dia, ele está chegando, está vindo aqui no CNMP para conversar com o Walter, com o conselheiro, conversar com outros conselheiros, de repente conversa até com o Janot, de uma forma muito, muito tranquila. É importante nessa hora o seguinte, quer dizer, ele fez uma declaração ontem contundente, mas muito institucional, né? Ele também, depois que a Veja deu a matéria, ele deu uma nota dizendo que ele não chegou a dizer que ia denunciar, ele disse que havia probabilidade de denunciar, porque também o Lula está usando, né, tá explorando essa coisa dele ter antecipado o juízo de valor, e não foi bem isso que aconteceu. Ele mesmo, quer dizer, ele disse que não foi bem isso que aconteceu e ele vai expor essa defesa dele aos conselheiros e colocar em questão toda essa questão. A questão principal não é nem tentar arrumar uma desculpa esfarrapada. Nesse caso, ele tem inteira razão ao dizer que é um caso de importância nacional, que precisa ser transparente, precisa ser tratado com transparência. Nós sabemos que um homem poderoso como Lula tem a possibilidade de abafar investigações. O cara saiu limpo do mensalão. Quer dizer, se você não faz essas coisas à luz do dia, você sujeita a justiça às instituições. O Walter conseguiu. Dos poderosos. Você não pode fazer isso. Uma pessoa, um país que tem um mínimo de civilidade tem que investigar um caso desses com... Olha só, Na Itália e na França, por exemplo, que são exemplos próximos, o Diogo vive na Itália, eu acompanho bem a Itália, vivi na França, acompanho a coisa na França. Por exemplo, o Sarkozy, todo esse processo que resultou agora no iniciamento do Sarkozy,
Juiz de primeira instância, né? Sim, mas e tudo aberto. Quer dizer, vamos investigar, vai ser investigado. E olha, a França... E no dia seguinte está tudo no jornal. Exato. E a França resguarda muito, né, assim, identidades e tal. Agora, político? Como assim? É figura pública. Não tem que resguardar nada. O Mário, você tocou num ponto importante, que é o seguinte, que o Instituto Lula, inclusive, vive dizendo aí que estão invadindo questões privadas, né, do Lula, né? Como se ele não fosse um personagem público. Né? Rui Barbosa. Não existe isso. Rui Barbosa, nas suas conferências sobre imprensa e verdade, já dizia: um homem público não tem vida privada. Toda a vida privada do homem público. Neste caso, com um agravante. O sítio foi comprado e foi reformado quando o senhor Lula da Silva era presidente da República. Quer dizer, tem um agravante. Isso vale para também. Não tem como separar. Ele reclama muito dessa coisa dos filhos, da família. Não tem como separar, porque quando você vai ver, os filhos estão fazendo negócio com empresas que têm benefícios públicos, né? Ou com empresas públicas, enfim, sempre com vínculo do Estado. Então, assim, se tivessem as suas vidas privadas, não tivesse nada que levasse, né, que envolvesse essa turma com dinheiro público, tudo bem, mas não é o caso. Dinheiro roubado. A gente está falando do Odebrecht e da OAS. Exatamente. A gente tem uma questão das empresas cujos proprietários estão presos ou com a tornozeleira eletrônica. Injustamente. Tem uma questão do Walter Araújo, que ele conseguiu uma coisa que nenhum conselheiro do CNMP gosta, né? Que é atrair atenção para o conselho. Né? Ele, ao tomar essa decisão que tomou, ele deu uma de Navarro Dantas, né? Ele deu uma de ministro lá do STJ, que também noviço, né? Acabou de chegar e tomando decisões polêmicas e acabou depois tomando E perdeu a 0, né? Acabou tomando uma surra dos outros conselheiros e largou a Lava Jato. Então, assim, o Walter precisa colocar a mão na consciência, senão vai acontecer a mesma coisa. A pressão popular, o entendimento do resto do plenário. Olha, por enquanto a pressão do Lewandowski e do Barroso foram mais fortes. Senhores, neste caso, eu insisto neste ponto, abre um precedente tão absurdo, tão perigoso, que os próprios promotores, procuradores, não vão deixar isso passar, porque isso prejudica o trabalho deles. Eles agora estão com a guilhotina sobre a cabeça em qualquer processo, qualquer inquérito. Isso é inadmissível. Isso moraliza tudo. O Rodrigo Janot ontem comemorou a decisão de poder prender criminosos depois da segunda instância, declarando esse daqui é um caminho para terminar a impunidade no Brasil. Agora, ele, de um lado, combate a impunidade, do outro, apela um promotor que está investigando, quer dizer, não havia nem ainda a denúncia, não há uma denúncia formal ainda. Ele está investigando coisas flagrantes. E o Rodrigo Janot fez a defesa da Lava Jato na transparência com que os procuradores revelam, né, e noticiam. Acabou de pedir para abrir todos os sigilos do Eduardo Cunha. Que negócio é esse? Aliás, essa decisão ontem do STF, que nós comemoramos, e todos que têm alguma coisa na cabeça comemoraram, de fato foi um grande passo rumo à modernidade, né? Quer dizer, você, sujeito, não mais aguardar em liberdade depois de julgado em segunda instância, né, e condenado. Vai acabar a chicana, quer dizer, pelo menos vai diminuir bastante. O ideal mesmo fosse como nos Estados Unidos, né? Depois de primeira instância, no caso de crimes graves, o sujeito apela já na prisão, né? Mas, enfim, já foi um passo e tanto para esse sistema que foi montado para proteger, para garantir a impunidade dos poderosos, né? Dos ricos e dos poderosos. Então, bacana. Bom, tem um tema mais leve para a gente terminar, a fotinha do Bunlai com a Marisa em 2005.
acompanhando o futebol aqui na Granja do Torto. Enfim, é aquela velha história, né? O Lula dizendo que não conhece, o Mulay lá atrás também dizia que não conhecia, que não era, depois que não era bem amigo, era amigo dos filhos, não sei o quê, e tudo Ele era olheiro, ele estava vendo se o talento daquele lateral esquerdo ali. Foi ele que descobriu o Luleco. É bom. O Cartola. O Mulay em 10 anos envelheceu muito mal, né? Né? Não, rapaz. Porque a gente não? Faz como o Marcelo Odebrecht, ó. Puxa ferro. Bom, eu acho que ele vai ter muitos anos para puxar ferro agora, viu? Tchau. Quando é que a gente vai fazer essa reunião de pauta? Terça-feira, né? Terça-feira não sei, eu tenho um compromisso, mas enfim, a gente grava na segunda. É de trabalho, né? Tá bom, combinado. Tchau, abraço.